Bom dia. Nessa manhã de quinta-feira, vamos falar um pouco do segundo livro dos Macabeus, no capítulo 1, do versículo 18 ao 36, aonde nos relata sobre o fogo sagrado. O que é o fogo sagrado? O fogo sagrado, ali naquela época, existiu realmente, mas é uma simbologia, certo? Se nós trazer para os dias de hoje, o que é o fogo sagrado? É o Espírito Santo de Deus dentro da sua vida, dentro do seu coração, abrindo a sua mente, abrindo os seus olhos para o conhecimento e o reconhecimento das Escrituras e conhecendo Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, certo? Assim, o fogo sagrado, você tem ele dentro de você, é o Espírito Santo, certo? A partir do momento que você começa a entender as Escrituras, ele começa a agir, ele começa a trabalhar em sua vida. Nós temos um exemplo disso, do que o Espírito Santo nos livra, nos capacita e da maneira que ele trabalha em nossas vidas. Quando Jesus foi batizado, saindo ele da água do batismo, e quando ele estava por terra, próximo ao rio, desceu o Espírito Santo com forma corpórea, em forma de pombo em cima dele, certo? E encheu ele com o Espírito Santo. E o que aconteceu? Ele levou Jesus para o deserto. E Jesus ficou no deserto 40 dias, certo? Sendo tentado por animais selvagens, bestas feras. Ele teve todo tipo de tentação, certo? Mas o que ele tinha? Ele tinha o Espírito Santo de Deus, certo? Que é aqui no segundo livro de Macabeus que diz assim, ó, o fogo sagrado, certo? Se você tem esse fogo sagrado, se você tem o Espírito Santo de Deus, como Jesus tem, como ele recebeu naquela época, pode se levantar quem for contra você. Podem te caluniar, podem te processar, podem mentir, podem fazer o que quiser da sua vida. Assim como eles estavam fazendo para Jesus lá no deserto. Depois de 40 dias, Jesus teve fome. E o que aconteceu? Chegou Satanás. Tentou Jesus 3 vezes. E Jesus, o que aconteceu? Foi vitorioso na tentação. E depois, Jesus foi vitorioso na crucificação, certo? Jesus derrotou Satanás na tentação e na crucificação, certo? Assim, ó, se você tem Jesus no coração, se você tem o Espírito Santo de Deus no coração e ele começa a agir em sua vida, pode se levantar quem for contra você, que não tem jeito. Se você tem o Espírito Santo em sua vida, ele revela e o inimigo pode ser quem for, ele cai por terra. Às vezes, a nossa luta não é contra o Espírito, muitas vezes é contra as pessoas, certo? A maioria de vezes são as pessoas que não têm o conhecimento das Escrituras que se levantam. Ali Jesus estava no deserto, aqueles 40 dias, aquelas 40 noites, com os animais selvagens, com as bestas feras, certo? Com os piores demônios que existiam na face da terra. Se vocês observar ali, vocês vão ver que eu estou falando a verdade. Ali é bem no começo de Mateus, ali, quando Jesus, bem no começo do Evangelho de Mateus, quando Jesus Cristo foi levado para o deserto, você vai ver as bestas feras. O que são as bestas feras? Naquela época eram os espíritos. E esses espíritos, eles existem até hoje, certo? Tem que tomar cuidado. E às vezes também são pessoas que Jesus Cristo lutou contra os espíritos malignos naquela época no deserto e depois contra as pessoas que vinham tentar ele, querer pegar ele, acusar ele em alguma coisa. Certo? É assim, ó, quando você está passando por provação, quando você está passando por prova, pode acreditar, vem aquele enviado de Satanás para querer te incomodar, querer te tentar, querer te acusar, certo? E ali aquela chama sagrada, se vocês olhar bem, no segundo livro dos Macabeus, no capítulo 1, no versículo 18 ao 36, é assim, ó, você tem que ler primeiro Macabeus, certo? Primeiro você procura ali Macabeus. Aí depois você vai lá em Neemias. Nos últimos capítulos de Neemias vai aparecer, lê Neemias de trás para frente. Certo? As escrituras têm que ser lidas de trás para frente. Pode olhar que eu estou falando a verdade para vocês. Leem o fogo sagrado, segundo Macabeus,
São 36 versículos. Vocês vão ver que eu estou falando a verdade. Ali Macabeus era conterrâneo de Neemias. Ali eles eram conterrâneo. Jeremias. Pode ver que eu estou falando a verdade. Assim, ó, leia Macabeus, que nem eu estou falando para vocês. Aí depois vocês leiam Neemias. Tem que ler de trás para frente, as escrituras. Você vai ler primeiro o Macabeus, está aqui na minha mão. Ó. Eu estou com as escrituras aqui, que nem eu sempre costumo mostrar. Ó. Pode ver, tá ali, ó, fogo sagrado. Eu já falei algo assim esses dias atrás, mas de vez em quando é bom falar para dar uma recapitulada para a pessoa se lembrar, tá? Tem que ler de trás para frente, tá? Assim, leia ali onde fala sobre o fogo sagrado. Você é o fogo sagrado. Eles pegaram naquela época, aqueles homens, esconderam o fogo num poço seco, porque temiam o rei, alguém ali pegar aquela chama. Então eles esconderam. Depois de anos eles encontraram, levaram, a Neemias mandou levar de volta. Sabe, só que já não era uma chama, era só uma brasa, parecia um líquido, mas ela estava ali fervendo, parecia lava de vulcão, sabe? Quando você pega a lava de vulcão, que você mexe a lava de vulcão, é daquele jeito. Então assim, ó, dentro da tua vida, dentro do teu coração, você tem uma ponta dessa chama. Certo? Ali o Espírito Santo, é que nem eu disse, Deus ama você, Jesus ama você, eles não têm nada contra vocês. Eu também amo vocês e quero o bem de vocês, é por isso que eu falo a verdade. Não dá de mentir, tem que ser sincero. De vez em quando eu me atrapalho, sabe? Mas não é por mal, é da minha natureza, pode acreditar. O meu desejo não é ensinar ninguém errado, pode acreditar, eu falo de coração. Se você observar as escrituras, você vai ver que eu estou certo. Leia Macabeus, que nem eu falei, aí depois vai de trás para frente de Neemias. De trás para frente vocês vão encontrar ali, vocês vão ver, certo? Assim, tem pessoas, às vezes, que não falam a verdade para vocês, que enganam. Por quê? Porque muitas vezes não querem que vocês tenham essa chama, certo? Mas essa chama está dentro de vocês, certo? Vocês têm que deixar essa chama crescer. O que é a chama crescer? É vocês começar a conhecer as escrituras, certo? É vocês começar a obedecer as escrituras e vocês vão ver o agir de Deus na vida de vocês. É o Espírito Santo de Deus, certo? Essa é a chama eterna, certo? É a chama eterna ou fogo sagrado, o fogo eterno, que é o Espírito Santo de Deus, que uma vez dado a vocês, certo? Quando você for no sono de Jesus Cristo, ou seja, quando esse corpo físico tombar, morrer, o teu Espírito Santo volta para Deus, a tua alma volta para um lugar. E depois o que acontece? Você recebe um corpo glorioso com o poder do Espírito Santo dentro de você, certo? É eterno isso. Você tem o Espírito Santo eternamente daí, certo? Isso não é tirado de você. Então assim, não deixe ninguém enganar você. Não deixe ninguém querer passar perna em você, certo? Assim, o fogo sagrado, ele está dentro de você, que é o Espírito Santo, certo? Assim, ó, ele começa a agir na tua vida a partir do momento que você começa a trabalhar. Antes do Espírito Santo começar a trabalhar na sua vida, é como se você fosse um poço seco, você cavar um buraco bem fundo, mas não tem nada lá dentro, só as paredes de terra, o fundo de barro. A partir do momento que você começa a receber o Espírito Santo em sua vida, aquele poço começa a acender, certo? Começa a sair água. Certo? O que é? O conhecimento das escrituras. É o Espírito Santo trabalhando na sua vida. Então, assim, ó, para você entender, leia de trás para frente. Vá lá no primeiro capítulo de 2 Macabeus, do versículo 18 até o 36. E depois vá lá em Neemias. Ou 2 Esdras, como desejar. Certo? Aí leia de trás para frente que vocês vão encontrar. Vocês vão ver que eu estou certo. Certo? Vocês vão ver que eu estou falando a verdade. O que é isso? Ali em Neemias, vou dar um resumo assim, ó. Eles estavam naquela época construindo os templos, fazendo os muros. Com uma mão eles seguravam espada, naquela época era uma espada mesmo, sabe? Espada, lança, escudo. E com a outra mão eles pegavam as pedras e construíam os muros, faziam os muros de verdade. O que é hoje a espada, o muro? A espada hoje tá aqui, ó, é a escritura. O muro você faz em volta de você no conhecimento das escrituras. Aquilo parece um muro, sabe, ao redor de você, que te protege contra o ataque do inimigo.
Você fica sabendo, você fica conhecendo, sabe? E ninguém passa a perna em você, ninguém tira lucro em cima de você, certo? O inimigo bate em retirada. Você tem que aprender, você tem que saber, tá? Assim, então, não deixe ninguém apagar essa chama que está acendendo dentro de você. Não se engane. Certo? Faça como Jesus fez no deserto. Mostre para o inimigo, mostre para Satanás como é que você faz. Você tem que enganar Satanás. Ele bate em retirada da tua vida. Não precisa ter medo. Jesus ficou lá, Jesus não teve medo. Você tem que acreditar em Jesus. Você tem que confiar em Jesus. Certo? Não precisa ter medo. O que acontece? Ele sai da tua vida. Ele vai embora. Sabe? Não fique com medo. Não tema Satanás. Não desafore ele, não faça nada para ele. Simplesmente não tenha medo. Sabe? Que às vezes Satanás, o inimigo, sabe, tá por ali. Então assim, não tema o inimigo. Sabe? Se Jesus Cristo não temeu, o que ele quer dizer? Que você também não precisa temer. Acredite. Sabe, você ficar entre espíritos demoníacos, ele te perseguindo, te atormentando dia e noite ali, isso é real, isso é verdadeiro. Eu já passei por isso. Eles incomodam mesmo. Eles pegam você pelas pernas, eles puxam você, eles entram dentro da tua garganta, vão no teu estômago, saem. Vocês não sabem o que é ser atormentado, para você se livrar, certo? Então assim, não tema, não fique com medo, tá bom? Faça que nem eu falei, ouça os louvores da harpa cristã dentro de casa. Deixa ligado à noite, ali no teu quarto, um volume baixinho. Você vai pegar costume, liga o pendrive e deixa ali. No quarto do teu filho, na tua casa, pôr ali nas peças da tua casa, onde você achar mais conveniente para a tua vida, para a tua saúde. Acredite, escute o louvor da harpa cristã, tá? Escute bastante o louvor da harpa cristã, certo? Então assim, ó, leia em 2 Macabeus, segundo livro dos Macabeus, do versículo 18 ao 36. Aqui na minha escritura diz o fogo sagrado. Em outras traduções é a chama, pode ser. Que tem algumas escrituras que não tem, mas na tua escritura que você tem em casa, eu sei que tem porque eu tenho. Eu tenho até 2 escrituras dessa aqui, na verdade. Então leia de trás para frente, que você vai entender. Leia ali Macabeus e depois vá para Esdras. Nos últimos capítulos de Esdras, ali de Neemias. Começa ali Neemias, depois Esdras, ou Esdras e Neemias. Mas de trás para frente para você entender o que eu estou querendo falar para você. Tá? Assim, não deixe o inimigo querer derrotar você. Faça o inimigo bater retirada de sua vida. Certo? Não perca ponto, não perca a chance para o inimigo. O que o inimigo mais quer é ver você passando necessidade, passando a vontade de conhecer as escrituras, de conhecer as escrituras sagradas, tá? Assim, às vezes eu erro alguma coisa, um versículo 8, mas eu não erro por mal. Eu tenho um problema de visão também, às vezes eu me atrapalho, acho que é um livro e é outro, tá? Eu tenho um problema de visão, eu uso óculos, mas eu tô sem meus óculos agora, é uma lente assim bem forte, sabe, que eu preciso. Então assim eu me atrapalho bastante, mas eu não falo por mal, certo? Às vezes eu peço, esqueço, me lembro, esqueço de pedir desculpa, pedir perdão para vocês. Mas eu peço que em nome de Jesus Cristo, essa chama, ela acenda dentro de vocês. Não deixe o teu coração, o teu corpo virar um poço seco, tá? Que Deus abençoe você, que essa chama do conhecimento do Espírito Santo acenda dentro de você. Não perca a oportunidade. Então lembre, tá? Leia em Macabeus do 18 ao 36, aí depois vá lá em Neemias, Esdras. Comece ali primeiro, o primeiro, eu não estou lembrado se é Neemias ou se é Esdras primeiro, mas eu acho que é Neemias. Leia primeiro Neemias, de trás para frente, tá? Não se engane. Não deixe ninguém querer passar a perna em você. Deixa eu ver se eu acho aqui, bem rapidinho. Não consegui encontrar aqui. Mas leia de trás para frente, tá? Vocês vão ver que eu estou falando a verdade. Leia de trás para frente, que vocês vão ver, tá bom? Eu peço que Deus abençoe você nesse dia, nessa manhã. Se tiver culto na tua cidade, alguma coisa assim que você souber onde quer, participe, vá lá. Deus sempre tem uma bênção para você, sempre tem uma revelação nas escrituras, sempre tem uma mensagem
para fortalecimento e conhecimento, que é do teu conhecimento, do teu coração, tá bom? Então, quando você lê as Escrituras, a chama eterna ali, depois que você terminar de ler, olhar e ali em 2 Macabeus, aí depois ali no final de Esdras ou Neemias, sabe, beleza? Comece ali do último capítulo, aí você vai lá na tentação de Jesus, aí você lê aquela passagem quando Jesus saiu do rio e foi levado para o deserto. Aí você leia, aí você retorne ele mais uma vez, se for do teu coração, que você vai entender Macabeus e o final de Esdras. É a chama eterna, é o Espírito Santo que vem dentro de você e não tem inimigo na tua vida que você não possa combater. Mesmo passando por dificuldade, algumas coisas, o inimigo, seja quem for, ele bate retirada, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, abençoe seu dia. Se tiver culto na sua cidade hoje, em algum lugar, não perca a oportunidade, tá bom? Que Deus abençoe você e participe, tá? Em nome de Jesus Cristo.